Olá, alunos! Eu sou a professora Caroline dos Santos Ferraz, acadêmica do curso de Licenciatura em Ciências Exatas da UFPR, em Janaína do Sul, e hoje eu vou estar apresentando para vocês uma aula sobre a classificação periódica dos elementos e principalmente focando na nossa tabela periódica que a gente usa hoje diariamente, né? Nos nossos estudos. Retomando alguns conceitos, a gente já viu que cada átomo possui características individuais e eles são identificados através dessas características, né? A gente viu também que o próton é a identidade do átomo, ele possui carga positiva e ele se encontra dentro do nosso núcleo. Os nêutrons também são a segunda partícula subatômica que também se encontra no nosso núcleo, junto com os prótons. E eles também auxiliam ali para gerar a nossa massa atômica, que é a soma entre os nêutrons e os prótons dos nossos átomos. A gente também trabalhou um pouco sobre os elétrons, que é a nossa carga negativa, que ele fica orbitando ao redor do nosso núcleo, atraído por essa carga positiva do nosso próton. Então, a gente entendeu que existem diversos elementos, que a gente é formado por esses elementos, mas por que então que a gente vai classificar eles e como que a gente vai classificar? Então, eu trouxe para vocês dois elementos que são muito comuns no nosso dia a dia. Trouxe para vocês o nosso átomo de carbono e para comparar o nosso átomo de lítio. O carbono é um átomo mais abrangente aqui no nosso planeta, porque toda a nossa vida ela é formada através dessas moléculas de carbono. Então, tudo que é orgânico, eu, vocês, as plantas e os animais, tudo isso é constituído majoritariamente por carbonos. Já o lítio, embora pouco menos conhecido, ele também é muito importante aqui pra gente, principalmente por conta da tecnologia. Ele está presente nas baterias de celular, de computador e também no nosso corpo. O lítio ele é essencial para o nosso funcionamento do corpo, mesmo sendo um dos elementos tóxicos que a gente encontra aí na natureza. Mas, então, qual que é a diferença entre um lítio e um carbono? O carbono, ele tem as características, como características, 6 elétrons, 6 prótons, 6 nêutrons e uma massa atômica 12. A gente observa aqui, né, a massa atômica do carbono, aqui embaixo, e o número atômico dele, que é o número de prótons. Já o lítio, a gente também tem como um elemento, mas ele possui 3 elétrons. E o nosso lítio, ele tem o número atômico 3, que é a quantidade de prótons que possui nesse átomo, e a massa atômica 7, que é a soma dos nêutrons e dos prótons do átomo. Então, a gente observa que eles são constituídos de formas diferentes. Essa constituição faz com que eles tenham comportamentos muito distintos ali no dia a dia, e essa reatividade também é muito diferenciada. Nessa ideia, então, de montar uma tabela com os nossos elementos, ela surge lá em 1829 com o Doberheimer, que propõe a ideia de uma tríade. Então, ele separava os elementos sempre em 3 e propunha essa separação em 3. Ela foi falha, então, logo em seguida já veio a ideia do Chapotoir, que é o parafuso telúrico. O que significa essa ideia de parafuso telúrico? Ele dividia esses elementos atômicos em forma de espiral e conforme ele observava cada parte dessa espiral, ele percebia que esses átomos que se encontravam ali, eles eram parecidos em comportamento em comportamento. Em seguida, em 1865, o Newlands propõe a lei das oitavas. Newlands era um músico, então ele propõe uma classificação parecida com a classificação das notas musicais, em que a gente possui uma nota e a sua oitava. Então, a gente sempre possuiria um átomo, um elemento, e em seguida o seu oitavo, que era o equivalente, parecido, que ficaria associado a ele. Essa proposta também não foi muito aceita, e logo em seguida, Mendeleev, com seus trabalhos, ele propõe a ideia de uma tabela onde ficaria expostos os elementos
literalmente numa tabela, né? E essa tabela possuía algumas, conforme os elementos que haviam sido descobertos até então, possuíam algumas lacunas. Com o passar do tempo, Moseley ele aperfeiçoou essa ideia dessa tabela e depois, atualmente, a gente conseguiu observar que essas lacunas que ficavam era o espaço ideal para o preenchimento conforme iam vindo novas descobertas de elementos novos. Então, esses novos elementos iam preenchendo essas lacunas que sobraram. A tabela, então, ela fica dividida dessa forma, né? Onde fileiras horizontais elas são representadas como períodos e as nossas colunas verticais elas são chamadas de grupos. Períodos e grupos são a classificação primordial que a gente tem para separar os elementos na nossa tabela. E essa classificação ela obedece à ordem do número atômico. Então, conforme for descendo a nossa tabela ou aumentando em questão horizontal, vai aumentando o nosso número atômico aqui dentro. E esse número atômico, além de representar, né, o átomo em si, ele também, a gente consegue observar o tamanho do raio dos átomos através desse número atômico. Então, o hidrogênio, por exemplo, que é o nosso primeiro elemento, ele tem número atômico 1, porque ele tem só um próton, e ele é bem pequeno. E se assemelha bastante com o nosso gás nobre hélio, que tem o número atômico 2. E assim por diante, conforme for descendo os nossos grupos e períodos, a gente vai observando o aumento do raio atômico, tanto nas fileiras quanto na nossa horizontal também. A gente observa um comportamento bem similar nas nossas fileiras. E conforme toda essa classificação, a gente conseguiu tipificar os elementos. Então, a gente separou grupos dos metais, os ametais e os gases nobres. Os ametais, eles são maior em quantidade, né, em abundância, tá mais presente e eles são bastante reativos também. E os ametais, no caso, também é uma abundância maior, são os elementos mais conhecidos, né, o flúor, o carbono, o oxigênio, todos são ametais. E esses ametais também são reativos, por isso formam bastante substâncias, existem muitas moléculas que são formadas apenas com ametais. E eles têm características muito interessantes de formar ligações iônicas, que a gente vai ver mais pra frente e é muito importante para a história da química também. Hoje em dia, a nossa tabela periódica, ela se encontra dessa forma. É a classificação feita primeiramente por Mendeleev. As lacunas que Mendeleev deixou foram preenchidas por novas descobertas de elementos e hoje em dia ela está dessa forma. A última modificação que a gente encontra oficial na tabela é de 2016, que foi feita através da descoberta de alguns novos elementos que são bastante raros, né? E eles são bastante instáveis, então eles decaem muito rapidamente, acabam se transformando em outro elemento. Em resumo, então, a gente viu hoje que os átomos eles são classificados para melhor serem estudados, para melhor serem observados. E através dessa classificação a gente também consegue entender o comportamento dos átomos. A tabela periódica de Mendeleev e Moseley foi a que melhor conseguiu ordenar e agrupar os elementos que já haviam sido descobertos e ainda deixou essa lacuna ali com o florescimento da ciência, né, o avanço, conseguiram sendo preenchidas com novos elementos. Na tabela também a gente pode observar as diversas características dos átomos e com o avanço da ciência também, a gente pode afirmar que novas descobertas estão por vir. Tá bem? Muito obrigada e até mais!